Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de aprendizado. E hoje a gente vai receber aqui, está recebendo, né? Uma pessoa muito querida, a Ana Paula, que é terapeuta holística. E vocês viram ali o tema, ó. Nunca desista dos seus sonhos. E ela vai dar um depoimento, né? Vai ser muito lindo, gente. Vai ser um aprendizado. A gente quer agradecer que você está com a gente essa noite, tá? Seja muito bem-vinda. E o Laércio não quis te acompanhar. O Laércio não quis, não. Ele não teve como. Ele estava na inauguração, senão não sai. Ah, tá certo. Ela vai inaugurar a clínica dela mesmo, né? E ele está lá, então, nos preparativos. Olha que maravilha, né? É muito bom. Bom, vamos aos recadinhos. Sábado nós temos a evangelização, tá? E a gente precisa de mãos amigas, porque nós temos também o projeto do bordado, que tem as senhorinhas, né? Que vem bordar aí. E é um projeto que a gente está nele já faz muitos anos. É um projeto muito lindo. E aí tem a evangelização, que a gente precisa de ajuda. A gente tem a Vera, a Tati, que está fazendo um trabalho bem legal. A Mariana também está ajudando. Então, tá indo. Mas a gente tem a parte lá que tem que fazer o lanche para as crianças. Aí, às vezes, só tá a Regina, aí a Rosa vem, dá uma mãozinha. Mas a gente precisava de mais mãos amigas. Então, se alguém tiver disponibilidade, um pouco aí, tá? Tipo umas 9h30, que é a hora que a gente prepara. Aí 10 horas a molecada sai. Aí depois tem os legumes para picar, às 10h30, para congelar, para fazer sopa no outro sábado, né? Né, doutora Vilma? No outro sábado tem a sopa. Então a gente pica, congela. E aí precisa de mãos amigas, gente. Então, ó, oportunidade do trabalho, de doar o tempo, que é a moeda mais preciosa do momento, porque a gente não tem tempo. Então, às vezes a pessoa pensa, ai, mas eu vou lá meia hora. Mas a meia hora faz uma diferença pra gente que está aqui que vocês não imaginam. Teve um dia que eu estava aqui sozinha na evangelização, aí o João e a Marli apareceram aqui, né? Vocês lembram? Eles olharam ali na porta, você precisa de ajuda? Eu falei, nossa, é Deus, né? Como eu sempre digo que tem um amigo nosso, né, o Oceander, ele sempre falou assim para mim, Lu, o projeto é de Deus. Então, a gente é só um instrumento. A gente tem que confiar, não desesperar que está tudo certo. Mas a gente mesmo assim está reforçando o convite. Tá bom? E está aberta a evangelização para as mães que quiserem trazer as crianças. Porque vem as crianças das famílias que a gente assiste, tá? E também vem as mães que frequentam aqui a casa. E é muito gostoso, tá? É um trabalho muito bonito que a Tati e a Vera estão fazendo. E vale a pena, gente. Tá bom? Então fica aí o convite das mãos amigas. Quem quiser fazer parte, tá aberto aí o trabalho, tá? Aí eu vou chamar o João para fazer a prece de abertura e depois a Ana Paula vai trazer a mensagem da noite pra gente. Lu. Oi? Acende a luz e vai apagar. Ah, é. Depois a gente apaga, né? Pode apagar só na hora também, né? Não vou passar porque o vídeo vai passar. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós neste momento de aprendizado e convívio com a espiritualidade amiga que já está conosco nessa casa desde as primeiras horas desta quinta-feira. Eles estão nos preparando todo esse ambiente, esse aparato de paz, de luz e de amor, energia positiva, de renovação, desde as primeiras horas desta quinta-feira. Desde já agradecemos a todos eles
por todo esse aparato, essa preparação, para que a gente pudesse vir até aqui, receber a mensagem da nossa irmã Ana Paula do Cedral, né? Que ela possa também receber toda essa vibração de paz e de luz no momento da sua explanação, que ela vai trazer uma informação muito interessante para nós no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos. É com muita alegria que eu estou aqui na frente, falando com todos vocês. É muito bom estar no Fonte de Luz mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. E teu poder, o reino, agora, para sempre assim seja. Boa noite a todos. Que honra estar aqui novamente no Fonte de Luz e hoje falar da minha trajetória de vida. Nunca desista dos seus sonhos. Muito feliz. Eu gosto muito de falar da minha trajetória de vida para ajudar muitas pessoas. E eu vou fazer uma pergunta já de início. Quem aqui já desistiu de algum sonho? Ergue a mão. Nossa, gente, vocês têm todos os sonhos realizados, vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Eu vou me sentir aqui muito mal. Só eu que fui sacrificado para realizar, eu vou embora. Ai, ai. Muitas vezes a gente deixa nossos sonhos na gaveta, né? A gente acha que a gente não é capaz por crenças limitantes que muitas vezes nós temos da sociedade, dos nossos pais, ou da gente mesmo, né? Quem aqui já ouviu dinheiro não dá em árvore, isso aqui não é pra você, se coloca no seu lugar, você não é todo mundo? Eu ouvia isso diariamente. E isso tudo vai dificultando a gente realizar os nossos sonhos, porque a gente coloca isso como verdade. Então, muitos pais colocam sonhos frustrados nos seus filhos para ser realizados. Não façam isso. Não façam isso. Filhos, assumam a responsabilidade de vocês e seguem o que vocês gostam, e não porque o pai quer que você faça, ou a mãe. Porque você vai ser um profissional frustrado. Simplesmente isso. Hoje, na medicina convencional, a gente está tendo muito isso. Os filhos estão se tornando médicos, não todos, mas a maioria, porque o pai quer, mas ele não. Mas é lá que ele viu que ganha dinheiro, e ele vai. Aí é um profissional frustrado, que o paciente chega e ele não olha na cara do paciente. Ele não sabe a cor da blusa que o paciente estava dentro do consultório. Isso é vergonhoso para nós. Então, assuma a responsabilidade de assumir os sonhos de vocês, de realizar esse sonho. E agora eu vou começar a contar a minha história. Sou nascida e criada na cidade de Uchoa. O meu pai tinha um boteco, minha mãe fazia salgado para fora. Eu fui criada atrás de um balcão, escutando lorotas, mas para mim aquilo, eu não entendia nada, era apenas uma criança. E isso vocês sabem que bar não tem uma energia boa, né? Hoje eu sei muito bem disso. Mas lá, quando criança, eu achava o máximo. Lá no bar do meu pai tinha doce. Eu ficava debaixo do balcão brincando lá, era o máximo. E minha família era bem pobre e elas vinham com muitas crenças limitantes para mim. O meu irmão, ele conseguiu a trajetória dele, muito bem sucedido hoje materialmente. Aliás, um pouco fora de espírito, mas esse é problema dele. Não é meu, não. E eu sempre fui a ovelha negra da família.
ou a ovelha mística da família. Sempre escutei isso, gente. E eu chorava quando eu era criança, porque eu achava que ovelha negra era ser ruim, era ser diferente do modo ruim. E hoje, como terapeuta, eu entendo que não, eu era a cura da minha família, né? E aí eu falava, tudo meu pai e minha mãe falavam, eu falava, eu não quero isso. Se fosse hoje, vixe, eu tinha transtorno obsessivo desafiador, porque eu falava tudo que não. Porque hoje tá fácil rotular, né? Tudo é transtorno, tudo é transtorno. E aí eu fui sendo bom, não queria aquilo, fui lá. Me formei em técnica em saúde bucal, trabalhei 12 anos no consultório dentário, que a única coisa que eu não fazia era anestesiar. Do resto, exatamente tudo. E lá abriu uma paixão pelaquela profissão, porque eu sou assim, quando eu faço por amor, senão eu não faço. E ali eu amava aquilo, e eu falava assim, não, eu vou ser dentista. Aí, no dia 29 de maio de 2014, a minha vida fez assim, ó. Eu sofri um acidente de moto, um senhor de 91 anos com mal de Parkinson no volante, carta vencida, literalmente me atropelou. Aí eu tive uma fratura na minha perna, muito grave no meu joelho, tive um erro médico no primeiro atendimento e tive início de uma trombose. Bom, ali começou a minha luta. Ali eu fui desenganada por 7 médicos, que eu fosse voltar a andar e que eu ia ter perna. E aquilo foi uma luta para mim, com 26 para 27 anos, a minha vida parecia que tinha ido de aqui, desabar. E aí eu ouvia só, não tem jeito, e minha perna cada dia mais escura, e aquilo foi me dando depressão. Crise de pânico, pensamento suicida, sim. Porque quando a gente tem depressão, a gente não tem controle das nossas emoções. Só quem passa é que sabe. Ah, é falta de fé. Que nada. Fé é a coisa que eu mais tinha. Mas era algo que vinha forte demais, porque eu só ouvia coisas ruins. Eu não ouvia uma palavra, vamos tentar. Aí eu conheci o 8º médico, que para mim ele é um enviado por Deus. E ele fez a minha cirurgia. Só que ele deixou bem claro. Você entra no centro cirúrgico com 80% de chance de sair sem perna. E aí? É difícil, né? Porque você olha pessoas sem perna fazendo muito mais, às vezes, que uma que tem 2. Mas quando é com você, o buraco é mais embaixo. É bem diferente. Aí eu falei pra ele, doutor, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu peço perdão todos os dias, por isso que eu falei. Se o senhor vê que eu vou sair sem perna, por favor, não deixe eu sobreviver. Ele disse, eu não vou fazer sua cirurgia se você continuar com essa mente. Eu falei, eu me conheço, eu não vou conseguir. Ele falou, você foi enviado aqui não é à toa. Eu não sei qual a sua religião, qual a sua crença, mas você veio aqui por um motivo. E assim fui pro centro cirúrgico, lindo, maravilhoso, lá, morrendo de medo. Primeira coisa que eu fiz, quando eu fui pro quarto, foi o quê? Eu levantei e olhei pra minha perna. Eu não queria saber se tinha dado certo, se não tinha. Eu queria saber se a minha perna estava ali. E estava. Ali começou uma crise de choro absurda, incontrolável. E ele chegou e disse, Ana Paula, a sua cirurgia era para demorar 2 horas. Demorou 5. Eu tinha mais 2 cirurgias. E eu desmarquei, porque eu não tenho estrutura psicológica para fazer mais 2 cirurgias hoje. E eu disse, bem abobada ali na anestesia, o porquê disso tudo. Ele disse assim, a ressonância é o exame mais completo que existe. Seu joelho estava 3 vezes pior. E a vontade que eu tinha era de abrir e fechar. Ali eu já estava muito feliz que a minha perna estava comigo. Bom, aí
Aí ele disse assim, vai pro quarto, assim que você sentir sua perna, você avisa a enfermeira, o horário que for, eu estou aqui. E isso era por volta de 1h da tarde, e isso foi passando horas e horas e eu não sentia nada. Por volta das 3h10 da manhã, eu pedi pro meu marido ter uma formiga no meu dedo. Mas a gente, quando passa por uma cirurgia, muitos medicamentos, a gente fica meio em Nárnia. E ele falou, não tem nada. Aí ele falou, opa, eu acho que é o que o médico pediu. E nós ligamos para ele. Era questão de mais 15 minutos, ele estava no hospital. E ele chorou e disse, olha, Ana Paula, eu não sei, mas o seu anjo da guarda é muito forte. Porque a sua perna vai ficar com você. Eu só não sei como que vai ser daqui para frente. Mas a sua perna você não perde mais. Ali foi mais um alívio, né? E assim se foi essa cirurgia. Eu fiquei 3 meses acamada, sem poder mexer. Fazia todas as minhas necessidades numa cama. Às vezes a gente olha para quem cuida de uma pessoa na cama, é difícil, não é? Mas vocês não imaginam para quem está lá. Quem está lá naquela cama, como é difícil. E ali eu andei 2 anos de muleta e começou uma dor. Precisei fazer novamente mais uma cirurgia. Fiz, só que aí foi mais tranquilo. Foi por vídeo, né? Só 2 furinhos, foi mais tranquilo. E as dores continuavam. Aí ele falou assim pra mim, olha, Ana Paula, eu acho que tem algo a mais aí. E aí ele falou assim, eu vou ter que fazer a 3ª cirurgia. Eu falei, não vai. Você não vai me pegar nem amarrada. Não vai. Eu fiz mais de 500 sessões de fisioterapia. Eu não aguentava mais ver aquele negócio, ergue perna, desce perna, dobra perna. Eu não aguentava mais. Porque operar é o de menos. Fazer a cirurgia, o problema é depois. Bom, eu falei, não vai fazer cirurgia, eu não vou precisar. Eu sou dona do meu corpo e Deus vai me ajudar. Aí eu ia numa médica da dor, tomar umas injeções, e lá ela falou assim, Ana Paula, vai ser corticoide, tá? Muitos corticoides eu tomei por vários anos. Hoje eu tô acima do meu peso, 20 quilos devido a tanta medicação. E para emagrecer, Jesus Cristo. Aí eu sou um pouco sem vergonha, também gosto de comer, tá, gente? Não é só os corticoides, 50% ele, 50% eu. Assumo a minha responsabilidade. E aí lá, a secretária disse assim, Ana Paula, por que você não vem fazer uma consulta com o Dr. Hatanaka? Eu falei, misericórdia, o que é isso? Aí ela falou assim, é um japonês e um chinês que vem aqui, e ele faz um negócio no pé, eu não sei como chama não, mas vem aí porque o povo chega torto e sai reto. Eu falei, meu Deus do céu, mas não tá dando certo aqui, vai mexer no meu pé? Olha a minha crença. Falei, tá bom, eu vou. Fui, cheguei lá, pensa no homem bravo, pensa não tem Jesus, que lá tinha espírito de porco, só pode. Mas eu amo, carrego ele aqui. E aí ele disse pra mim assim, Ana Paula, o seu caso realmente é bem grave, mas eu te ajudo. Só que, por favor, tira essa revolta do seu coração. Eu tinha vontade de pegar a cara dele e pegar no asfalto. Eu falei, que revolta? Essa revolta que você tem de você não ter sido socorrida, de a pessoa ter essa idade, dessa pessoa não ter te ajudado. Eu falei assim, e você acha que eu queria fazer o quê? Dar um abraço, né? Falar, ô meu lindo, obrigado por fazer isso pra mim. Ele falou assim, é isso que causa a sua dor. Eu fiz assim, meu Deus do céu. Eu acho que ele não tá muito normal, não. Aí foi. Fiz o tratamento com ele e aquilo foi. Foi melhorando, aquilo foi melhorando. Eu tomava, gente, 14 remédios diariamente. Dá pra acreditar? Por quê? Porque eles me dopavam. A minha vida era fisioterapia, comer e dormir. Fisioterapia, comer e dormir. Aí ele falou assim, nós vamos fazer o desmame desses remédios. Eu falei, não vai fazer desmame nenhum. Não aconselho ninguém fazer isso, por favor. Porque só eu sei o que eu passei.
Eu peguei todos os meus remédios e joguei no lixo. E falei, não vou tomar mais. Tive, sim, sofrimento, porque é igual droga, é uma droga, né? Abstinência. E ali eu fui fazendo o tratamento com ele, e minha dor foi cessando, e aquela angústia foi passando, e eu fui falando para Deus, me ensina a perdoar. Me ensina, porque eu não consigo. Porque, gente, a pior coisa que tem é você ver você jogada no chão e na hora que você olha, a pessoa vai embora. Ela não liga para você. Até um cachorro, gente, passa, tem que parar para socorrer. É uma vida. Então, ali ficou muito difícil para mim. Isso tudo foi. Aí ele me chamou num canto um dia e disse assim, eu preciso falar com você. O chinês, porque eles eram 2 irmãos, um chinês e um japonês, de pais diferentes. Eu falei, gente, ele fala tão enrolado, não vou entender nada do que ele fala, porque chinês é difícil da gente entender, né? Ele fez assim, eu quero que você faça o curso comigo. Eu fiz, o quê? Ele falou assim, olha, a gente está aqui no Brasil já há mais de 30 e poucos anos, quase 40 anos, e a última turma de curso é essa aqui, e tem uma vaga, eu quero você. O que é a primeira coisa que eu respondi para ele? Não tenho condições. Mas você não perguntou quanto que é? Na hora que ele falou o preço, então, aí que eu desisti mesmo. Aí eu falei, não, nada, fora de cogitação. Ele falou assim para mim, Ana Paula, eu quero você. Eu falei assim, por que você está fazendo isso? Não me pergunta. Eu quero você. O valor era muito alto do curso, e eu, com o sonho de ser dentista, eu já estava com tudo programado para fazer odonto. Tinha convencido meu irmão a pagar odontologia para mim. E ali eu falei, o quê? Meu irmão pagar odontologia, ficar à mercê dele, tô fora. Aí eu falei, não, acho que o universo está me mostrando outras coisas. E aí começou a abrir a minha mente. E ele falou assim, você me dá um calção quando você se formar, daqui 3 anos e meio. Eu falei, misericórdia. Você começa a me pagar. Fiz assim, meu Deus, fui para minha casa meio reflexiva com aquilo, né? Cheguei no banco, gente, eu tinha R$ 1.200 na minha conta. Era o que eu tinha. Para mim comprar alguma coisa, para mim fazer tudo. Era aquilo que eu tinha. Eu tirei R$ 1.000. O não eu já tinha. Não falei para minha família. Não contei nada. Quem sabia era o meu marido que falou que eu era louca. Mas tá até aí hoje comigo, né? Falou. E aí eu cheguei e falei assim, o que eu tenho é isso. Ele contou o dinheiro e falou assim para mim, se você viesse com R$ 50, você iria fazer. O que eu queria era ver sua força de vontade. Estudei. Hoje eu não tenho sequela nenhuma, me formei com ele, tenho mais de 35 especializações hoje, sou terapeuta integrativa, reflexoterapeuta e terapeuta holística, cuido do corpo, da alma e da mente. E isso tudo, gente, quando eu comecei a atender, eu não tinha dinheiro, porque a desculpa de todos nós é que nós não temos condições financeiras, a minha também foi. Eu peguei uma bicicleta, quem conhece o Showa? É assim, ó, ou sobe ou desce. É bem assim. Peguei uma bicicleta, sabe aquelas cordinhas que amarrava caixas de laranja? Eu peguei uma caixa branca, escrito medicamentos, que você provavelmente já viu. Coloquei um bastão que eu ganhei do meu mestre, que eu tenho até hoje, que é relíquia, e fui de porta em porta oferecer. E você sabe o que eu recebi? Não. Não. A pessoa estava morrendo e falava não. Aquilo foi me dando mais desespero. Vontade de desistir várias vezes. Aí um dia eu fui atender uma abençoada, vamos dizer assim. Eu não conhecia, ela era nova na cidade, porque a gente conhece todo mundo, né? Quando é nascido e criado na cidade, só os novos que a gente não conhece. Cheguei lá de bicicleta, lá no São Miguel, que é um morro. Chamava, ninguém atendia. Cadê a criatura? Não estava. Cheguei para minha mãe, voltei embora, chorando, e disse assim, mãe, eu acho que eu vou desistir. Ela disse, por quê? Falei, as pessoas é muito cruel, né? Fazer isso e tal. Ela falou, minha filha, o que você quiser, tá tudo certo. Bom. Aí eu fui pro meu quarto, chorei.
já podia ajoelhar, ajoelhei no chão e disse: Deus, fala para mim se eu continuo ou não. Mostra, porque tá difícil. Aí meu pai tinha um carro na garagem para vender, lá da cidade de Uchoa, e eu disse assim: pai, era um Ninho Mille. Eu falei assim: você não vende aquele carro para mim? Eu lembro como se fosse hoje ele sentadinho assim. Ele falou: vende ou dá? Eu falei: olha, por enquanto é dá. Depois é vender. Falou: vai lá e pega. Aí eu peguei o carro e não desistiu. E fui. Continuei atendendo a domicílio. E assim ia. Aí eu fui para a Cedral atender a domicílio, que é onde eu estou morando hoje. E recebi um convite para trabalhar em 2 lugares. Em uma clínica em Uchoa, né, na doutora Jaqueline, e no estúdio de Pilates de Cedral Mariana Bossi. E lá melhorou mais ainda, eu estava quietinha no meu canto, né? E aí foi crescendo, as pessoas foi melhor propaganda que existe no mundo é boca a boca. Não existe, internet é bom, ok, mas a boca não existe não. Aí eu fui, atendi anos nesses lugares, e a salinha onde eu atendia lá em Cedral, na clínica da Jaqueline, não, era uma sala grande, mas na onde eu atendi em Cedral, quem foi lá viu o tamanho da sala. Né? Minúscula. Cabia eu e o paciente. Mas ninguém. Aí aquilo foi já me abrindo a mente. Aluguei um espaço para mim, lá em Cedral, e continuei atendendo no show. Mas aí foi cansando, porque eu tinha que fazer uma mudança para ir para lá e voltar. Aí eu falei: não, agora eu vou ficar no meu cantinho aqui. E aí eu comecei a atender nesse lugar que eu aluguei, e aí veio tudo aquilo, né? Meu Deus, quando que eu imaginei que eu ia ter um espaço para mim, sozinha? E cada paciente eu ia lá anotando, eu tenho tudo anotado. Hoje são mais de 6.800 pacientes atendidos. 6.800 vidas transformadas com a graça de Deus. Sim, tem quem não teve transformações? Claro. Por quê? Porque não assumiu sua responsabilidade de fazer a sua parte. Porque se fizer, não existe quem não tem resultado. E agora, no ano de 2024, eu recebi uma homenagem a nível de excelência no Brasil, uma das melhores reflexoterapeutas e terapeuta holística. Isso, gente, não tem dinheiro no mundo que pague. Não existe. E não é que o que eu carrego comigo é ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. Hoje, tem muitas pessoas pedindo para mim estágio, mas eu não dou, porque faz curso na internet de 2 horas. Não, eu estudei só a reflexoterapia 3 anos e meio. Tanto que o povo me chama de bruxa, porque eu olho pro pé da pessoa e falo a vida dela. Então, tem muitos detalhes, muita coisa envolvida ali. Isso tudo, quando eu ia fazer estágio em Ribeirão Preto e Araraquara, porque ele dava o curso em Rio Preto, mas as instituições dele eram São Paulo, Rio Preto, Ribeirão Preto e Araraquara. Você sabe o que eu comia? Bolacha de água e sal e banana, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. Era isso que eu fazia na minha vida. E muitas vezes as pessoas acham, me vendo hoje, que foi tudo fácil. Não foi. Não foi. E aquela moça que eu falei para vocês, que eu cheguei na casa dela e ela não estava, ela me pede um horário até hoje. Mas você sabe por quê que ela não tem horário? Porque eu não tenho. Não porque eu não quero. Porque o horário que ela pode, eu não tenho disponibilidade. Que é depois das 6 horas da tarde. Então, o que eu quero deixar essa reflexão para vocês? Dinheiro é uma consequência. Se você quiser, você consegue tudo. Eu fui com R$1.000. Eu consegui. E vocês também conseguem. Não desista dos sonhos de vocês.
Não deixa na gaveta. Não deixa. Não escuta ninguém. E por que eu não contei para minha família que eu ia estudar isso? Porque eles iam chamar de doida. Largar odontologia, uma profissão aí toda bem conceituada, por uma coisa que eles não conheciam. E aí, quando eu fiz, aí eu falei. Na hora que estava tudo certo, aí eu avisei. Aí eu me formei, cheguei na minha antiga patroa, a doutora Emília, e disse assim: eu tenho 1 ano de estabilidade com você e eu não quero. Por quê? Porque não. Porque eu vou seguir meu caminho, minha jornada. Quando eu falei pra ela falou: mas o que é isso? Aí eu comecei a explicar pra ela tudo. Então eu quero fazer. Eu falei: nossa senhora, mas pelo amor de Deus, eu nunca vi um negócio desse. Começou já, né? Mas isso vai dar certo? Sabe o que eu fiz? Peguei que nem um rádio, desliguei. Eu escutava, mas eu não ouvia. E fui. Por que ela falou aquilo por maldade? Não, pela crença dela. A crença que ela tinha, que aquilo era novo para ela. Quantas pessoas chegavam em mim e falavam assim: mas você é muito doida. Você é muito louca fazer isso, fazer aquilo. Só que eu conversava com uma única pessoa, que era lá em cima. Esse eu ouvia. Ouvia muito. As pessoas, não, eu não escutava. Por que eu não escutava? Porque ia me auto-sabotar. E aí eu ia me auto-sabotar. Não era eles, era eu mesmo. Isso tudo, gente, fez com que eu criasse coragem. E agora, dia 9 de agosto, vai ser a inauguração da minha própria clínica. Construção de um sonho. Eu não tive ajuda de ninguém, a não ser o do meu marido. E hoje vai ser a minha clínica do meu jeito, do meu agrado, com detalhes do meu jeito. Cada vez que eu entro lá para resolver algo, uma lágrima cai. Mas não é de tristeza, é de alegria, de saber de onde eu vim e consegui. E eu posso chegar no topo da montanha, mas eu jamais vou esquecer aonde eu estava e quem me ajudou a chegar lá. Porque muitas vezes as pessoas, elas crescem profissionalmente, elas esquecem de onde ela veio. Isso é um erro muito grande, muito grande. Nós não podemos esquecer de onde a gente veio, das nossas raízes, de onde a gente veio. Hoje, como eu disse, com mais de 35 especializações diferentes, de desbloqueios emocionais, de técnicas da medicina chinesa, desbloqueios do ventre da mãe, da criança interior, constelação familiar e tudo mais. Hoje, para mim, eu vou te falar uma coisa. Tem paciente que chega em mim e fala assim: Ana Paula, você mudou a minha vida. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não existe. Tinha um senhorzinho que passou comigo, ele tinha amputado 3 dedos diabéticos. E eu também trabalho com ozonioterapia. E ele disse pra mim assim: Ana Paula, eu tô com uma depressão porque o médico disse que vai amputar agora meu pé. Eu falei assim: seu João, vamos tirar esse curativo? Deixa eu dar uma olhadinha. Gente, dava pra ver os tendão do pé. Eu disse assim pra ele: seu João, o senhor tem fé? Tenho. Então eu vou fazer o seguinte: o senhor vai ser um troféu pra mim se eu conseguir fechar esse pé. Se eu fechar, o senhor me paga o tratamento. Se eu não fechar, o senhor me paga só os gastos. Ele disse: não, minha filha, eu tenho que pagar o tratamento. Eu falei: não, eu quero tentar. Foi um tratamento de 6 meses. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Eu ia atender ele de domingo. Quando caía de domingo, feriado, Hoje, ele está com o pé dele. Nem o médico acredita. Bom, aliás, nem eu acredito. Nem eu. Se eu te mostrar a foto, vocês não vão gostar nem um pouco, porque é bem feio. E assim, muitas outras pessoas que chegam lá com feridas abertas, fisicamente e emocionalmente, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam: mas peraí, o que você faz? Eu falei: eu não mato, não roubo. Do resto, meu amigo, se pra mim resolver teu problema, a gente vai. Eu trabalho corpo, alma e mente. Estética,
Não gosto. Não é minha praia. Então eu trabalho com essas partes. E qual que é a mensagem que eu deixo para vocês hoje? Como atrás. Enquanto há um suspiro, vale a pena. Vale a pena sim. Vale a pena tudo nessa vida. Tudo. Porque a nossa vida não é só trabalhar, pagar boleto, passear. Que marcas vocês querem deixar na vida das pessoas quando for embora daqui? Se eu for embora hoje, eu sei que eu deixei marcas. Eu sei disso. E vou embora muito feliz. Muito feliz. Mas, por favor, deixa eu um pouquinho só, tá? Não precisa ser tão depressa, não. Eu deixei marcas. Quantas vidas, quantas vidas. E isso, gente, eu acredito que seja uma missão e não uma profissão. Esse acidente foi um instrumento de evolução na minha vida. Hoje, você sabia que eu rezo para aquele senhorzinho de 91 anos que não me socorreu, que não me fez nada? Eu rezo por ele. E agradeço por ele ter me atropelado. Dá para entender o ser humano? É verdade, eu agradeço. Porque se ele não tivesse me atropelado, nada disso tinha acontecido. Nada disso tinha acontecido. E vamos saber o resgate também que eu tenho com ele, que eu não quero saber o que eu fiz em vidas passadas. Essa aqui já está meio complicada, imagina lá nas outras. Não quero saber disso, não. Então, eu acredito que isso foi um resgate e um instrumento de evolução na minha vida. E, assim, hoje, a Ana Paula, muitas vezes eu vou em um show, às vezes da palestra também, e às vezes alguém chega em mim e fala assim: Ana Paula, eu não te reconheci. Aí eu falei assim: nossa, mas por quê? Será que eu tô tão diferente assim? Brincando com as pessoas, eu sou muito brincalhona, sabe? Para levar um pouquinho a vida mais leve, para não ficar tão pesado. Aí ela diz assim: não sei te explicar, mas você sabe o que é isso? Meu mestre chinês e o japonês, que era uma bênção de Deus, bravo, ele disse assim um dia para mim e para todo mundo: mude ao ponto de que ninguém te conheça mais. Mude, evolua ao ponto de que as pessoas te olhem e não te conheçam mais. Quando às vezes as pessoas chegam em mim e falam: realmente você não conhece. Aquela Ana Paula, ela já foi, essa aqui é outra Ana Paula. Essa Ana Paula, ela é uma pessoa mais espiritualizada, mais conexão com o Divino Criador. É outra, aquela lá já foi, já existiu. E ela precisou existir para mim chegar a quem eu sou hoje. E hoje eu deixei um videozinho aqui para mostrar para vocês, nas fotos e no vídeo, a minha verdadeira história. Vocês vão ver aí e vão ver as imagens e um pouquinho aí da minha história resumida. Acho que a última do fundo pode deixar acesa. Isso. Aqui também.
Esse é o resumo da minha história. E olha, você lembra que eu disse que ele me convidou para fazer o curso? Eram 23 pessoas estudando comigo. Você sabe quem atua na profissão hoje? Somente eu. Acho que ele já sentiu ali que não era uma profissão, e sim uma missão. Quem é meu paciente? Aqui em uma pessoa eu tenho muitos pacientes. Eu tenho mais de 90, se não chegar a 100 quase já. E sabe que eu cuido da alma mesmo. Eu me entrego ali para cuidar de cada um. E o que estiver ao meu alcance, com certeza, eu vou fazer minha missão com êxito. Muita gratidão a vocês por permitir eu contar a minha história. Gratidão, Luci, mais uma vez, para ajudar vidas. E se você tem um sonho, corra atrás. Não desista. Ouve seu coração. E se você tem esse sonho, Deus já está providenciando o resultado. Ele só quer que você faça a sua parte. Somente isso. Muito obrigada, viu? Agora é o passo. Batista, vamos posicionar? Você deve. Gratidão, Divino Criador, por nos permitir estar reunido aqui nesse momento, para me contar a minha história. Se sair uma pessoa daqui com o seu sonho em andamento, eu já estou feliz. Gratidão por cada um de vocês estarem aqui nesse momento comigo. Divino Criador, derrame bênçãos sobre cada um para a volta de sua casa, para que tenha seu descanso merecido, para amanhã encarar mais um dia de jornada. Divino Criador, mostre para cada um que eles são capazes, que eles conseguem, só que o Senhor quer que eles façam a parte deles, somente isso. Mostre com muito amor, com muito carinho, o quanto você o ama, quanto você cuida de cada um. Gratidão.